Meu nome é Heber Carlos de Campos Júnior, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Unida em Suzano e eu vim falar hoje sobre como nós devemos cultivar a visão correta de Deus. Eu vou me basear no texto de 2º livro das Crônicas, capítulo 32, dos versículos 1 a 8. Então eu gostaria de fazer essa leitura antes de nós explicarmos algumas coisas desse texto. 2 Crônicas 32, de 1 a 8, diz o seguinte: Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou, e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Eu creio que é conhecida a história em que Jesus estava com os discípulos naquele mar tumultuado e, enquanto havia muita tempestade, os discípulos ficaram com muito medo, só que o Salvador estava dormindo. E uma das coisas que o texto destaca é que eles estavam com medo e parece-nos que com certa raiva ou incomodados com Jesus. Como é que ele podia estar tão calmo assim, sendo que havia tanta tempestade? E no meio lá da tempestade eles acordam Jesus e dizem: Jesus, o senhor não vai fazer nada? E aí Jesus faz aquele milagre tremendo, acalma o mar, os ventos, e os discípulos falam uma frase que parece estranha. Eles perguntam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando alguém lê esse texto à primeira vista, pode até pensar que os discípulos não conhecessem a Jesus. Mas a gente sabe que eles conheciam, já estavam com Jesus há algum tempo. Então, por que perguntam quem é este? Nessa pergunta a gente percebe um problema que acontece com muitos discípulos de Jesus. Às vezes nós já caminhamos com Cristo há algum tempo, mas falta para nós o conhecimento mais amplo de quem seja o nosso Salvador. Os discípulos sabiam quem era Jesus. Jesus não era uma pessoa estranha para eles, mas faltava a eles um conhecimento um pouco maior da pessoa de Jesus, dos seus atributos, da sua grandeza, do seu poder. Quando as tempestades também nos atacam, nós às vezes manifestamos o mesmo temor parecido dos discípulos, que é de não saber exatamente o que vai acontecer. E às vezes nós até reclamamos com o Senhor Deus: Senhor, por que o Senhor está parado? Por que o Senhor não está acalmando a tempestade pela qual eu estou passando? E a pergunta que eu levanto agora, que nós devemos trazer, é como é que nós reagimos? Qual é a nossa reação em meio às tribulações que o Senhor nos traz? Em meio às dificuldades que Ele levanta na nossa vida? E eu quero hoje tratar com vocês e deixar isso evidente através desse texto da Escritura, que o Senhor nosso Deus, o conceito que nós temos do Senhor nosso Deus, molda a maneira como nós reagimos às tribulações, às dificuldades na nossa vida. Então, esse tipo de conceito precisa estar muito claro na nossa mente, muito evidente para que nós tenhamos uma reação cristã correta daquilo que o Senhor traz sobre nós. Então, antes de tratar especificamente do problema, eu preciso contar um pouco acerca do rei Ezequias, que é
principal personagem aqui na história. O rei Ezequias foi um grande rei. Ele foi um dos maiores reis que o reino de Judá teve. Ele foi tão grandioso que o escritor bíblico diz que ele não houve igual a ele nem antes nem depois dentre todos os reis de Judá. Ele foi igual o seu pai Davi, pai no sentido de antecessor. Ezequias fez coisas tremendas. Dentre elas, ele fez uma reforma religiosa que marcou o reinado dele. Diz o texto de Crônicas, o relato de Crônicas, que ele começou no primeiro mês do seu reinado uma reforma religiosa, mudando várias coisas ruins que estavam no passado, como por exemplo idolatria, como outras práticas que o seu pai já tinha trazido sobre o reino de Judá. Então, Ezequias faz coisas tremendas e o Senhor não deixa de registrar a sua fé, o seu temor de Deus, a sua reforma e como ele conduziu o povo de uma maneira piedosa. Mas a Escritura ela também não deixa de mostrar os erros que um personagem bíblico vem a ter. A Escritura ela mostra os erros, as fraquezas, os pecados que esses homens de Deus tiveram. E Ezequias não fica para trás. Ezequias também tem o registro das suas falhas. Dentre elas, Ezequias certa vez mostrou orgulho. Deus trouxe a ele uma doença mortal. Ele pede que Deus o livre dessa doença. Deus o livra. Ele se infla, se enche. E por conta disso, ele resolve fazer aliança com os enviados de Merodach e Baladã, que era da Babilônia. E Deus diz que ele teria o castigo disso futuramente. Então, Ezequias mostrou orgulho e Deus o humilhou em determinado momento. Mas Ezequias também teve medo em certas ocasiões. Quando ele ficou com essa doença mortal que eu mencionei, ele teve medo de morrer. E nisso ele mostra um homem normal como nós, que às vezes tem vontade de continuar porque tem projetos, planos para realizar. Ezequias estava no meio de um tumulto muito grande. O rei da Assíria estava diante de Judá para conquistar. E Ezequias ouve do profeta Isaías que ele vai morrer. Então ele clama diante de Deus, ele chora e ele pede que Deus tenha misericórdia dele. E Deus tem, mas nisso Ezequias se mostrou amedrontado. E também em relação aos ataques, a abordagem do rei da Síria, ele também demonstra certo medo. Tanto é que houve um determinado momento que ele fez igual os seus antepassados, igual os reis anteriores, ele pagou tributos ao rei da Síria, como quem queria se ver livre dessa ameaça. Tudo isso para mostrar que a Escritura não é cega quanto aos defeitos, às falhas dos homens. A Escritura ela mostra com clareza e é transparente quanto às fraquezas do ser humano. E Ezequias também teve suas fraquezas. Mas aqui, nesse texto, a Escritura vai mostrar algumas virtudes desse homem. E dentre elas, como ele ajudou o povo a cultivar uma visão correta, coerente da pessoa de Deus. A tribulação que ele estava enfrentando está explicada lá no versículo 1. Versículo 1 diz assim: Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Diz o texto que depois destas coisas, e o que vem antes é a reforma religiosa de Ezequias. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria. Se a gente presta atenção nas entrelinhas, parece que Deus está trazendo um presente de grego. Porque Ezequias tinha sido fiel desde o início do seu reinado. Ezequias era um homem piedoso, reto. Diz o Senhor que ele era reto. E ele confiou no Senhor como poucos reis. Ele se apegou ao Senhor e o Senhor foi com ele. Mas depois de tudo que ele fez, depois da reforma religiosa em que ele exaltou a Páscoa, ele celebrou uma Páscoa que já não era celebrada dessa forma há muitos anos. Depois de limpar a idolatria, depois de limpar o templo, depois de retirar os altos, depois de conduzir os levitas a uma obra santificada, depois de tudo isso, vem Senaqueribe. E Senaqueribe não é boa notícia. Senaqueribe é o rei do maior império da época, o império que queria destruir todas as coisas que estavam por perto, queria conquistar todos os reinos, e a sua ganância não o fazia parar.
ele queria conquistar um após o outro. A Assíria já havia conquistado recentemente, ou poucos anos antes, 2 décadas antes, o reino de Israel, que era o reino do norte. E Ezequias havia presenciado isso. O livro dos Reis destaca que Ezequias, num determinado momento do seu reinado, presenciou a queda de Samaria. Então, o rei Ezequias sabia muito bem o que a Síria era capaz de fazer. Ele sabia que a Síria era capaz de destruir o reino de Judá. E nisso ele se mostrou corajoso pelas coisas que ele vai fazer aqui. Veja que a tribulação veio no tempo certo. Por mais que pareça estranho, Deus tem o tempo certo para trazer a tribulação. Diz o texto que depois destas coisas e desta fidelidade veio no Senaqueribe. Deus permitiu que a tribulação viesse somente depois de terminada a reforma religiosa. Olha a bondade de Deus, olha a graça de Deus presente na vida do rei Ezequias e do povo de Judá. Deus não permitiu que a Assíria viesse contra Judá durante essas reformas, durante essas mudanças. Isso nos ensina que Deus tem tempo certo para trazer, inclusive, tribulação. Ela não chega em qualquer momento, porque o Senhor tem controle da nossa vida e Ele sabe o que Ele quer ensinar a cada um de nós. Então, no tempo certo, Ele traz a tribulação. E Deus tem também intenções muito justas quando Ele as traz. Quando ele trouxe essa tribulação sobre Ezequias, nós percebemos 2 qualidades, 2 lições que foram tiradas e que o próprio Deus promoveu. Primeira coisa, a tribulação, a vinda, a aproximação da Assíria de Judá, do reino de Judá, promoveu dependência por parte de Ezequias e do profeta Isaías. Diz na continuidade do relato de 2 Crônicas 32, que quando Senaqueribe mandou um dos seus enviados amedrontar Judá, terminada a ameaça, eles foram orar. Ezequias e Isaías foram orar. E como é bom quando o Senhor, através de problemas, através de tribulações, nos leva a orar mais. Nos conduz a momentos, a períodos de maior reflexão, de maior oração. Às vezes o Senhor tem que apertar as coisas para nós. Tem que trazer sobre nós aflições, dificuldades, para que a gente gaste algum tempo mais orando. Ele fez isso. Ezequias parecia ser um homem de oração, mas a Escritura destaca que ele foi orar nesse determinado momento. Porque Deus queria promover maior dependência. Se há uma coisa que Deus gosta de promover em nós, é dependência dEle. É nós confiarmos nele. Deus tem prazer que cada um de nós sejamos como a criança pequena, que chama e chora, pede pelo pai e pela mãe muitas vezes. Deus não se cansa de atender ao nosso chamado. E Ele quer promover isso aqui, Ele quer promover dependência. Mas uma outra coisa que Deus quer mostrar com essa aflição é o seu poder. Diz o relato bíblico que num determinado momento Deus matou inúmeros soldados da Assíria. E depois que Senaqueribe voltou para o seu país, para a sua nação, ele também foi morto lá. E a Escritura faz questão de enfatizar que isso foi a mão do Senhor que fez. Foi o anjo do Senhor que fez. Nos relatos da nação assíria, não existe essa visão. Mas a Escritura tem a visão correta das coisas. E a Escritura fala que foi o Senhor quem fez isso. Foi o Senhor que mostrou o seu poder através da destruição de Senaqueribe e dos seus exércitos. Então, nós sabemos que tribulação promove crescimento espiritual. O Novo Testamento mostra isso. O Novo Testamento fala que a tribulação, a provação, ela produz perseverança. Deus traz tribulação para testar-nos. Assim como Ele faz com o ferro, Ele o esquenta para que ele se torne mais rígido, mais resistente. E é assim que Ele faz com os seus filhos, é assim que Ele fez com Ezequias. Deus vai promover na vida de Ezequias maior dependência e confiança no poder de Deus. E é assim que Ele vai fazer com o povo de Judá. Então, nós sabemos que Ezequias foi um homem que confiou no Senhor juntamente com os demais que estavam próximos dele, mas em especial ele. No entanto, o fato de Deus ter destruído depois a Síria é o final da história.
E nós admiramos a confiança de Ezequias porque nós sabemos o final da história. Mas quando a gente sabe o final da história, é fácil confiar no Senhor. Quando a tempestade já terminou, é fácil nós dizermos: o Senhor trouxe bênção sobre a minha vida. Ou se não, olha como foi importante eu ter passado por esse problema. Depois que nós já passamos por ele, é fácil. Mas que tipo de reação nós temos quando a tempestade está no auge? Está no pico da sua força, nos balançando, nos trazendo tristezas, nos trazendo frustrações. É isso que nós temos que estudar aqui, porque é essa reação que Ezequias tem que nós temos que aprender. Ezequias fez basicamente duas coisas quando a tempestade estava no auge. A primeira coisa que ele fez foi demonstrar prudência. Essa é uma atitude própria de quem é cristão. Ezequias foi prudente. Como líder do povo de Deus, ele se protegeu como pôde da ameaça de uma nação que queria conquistá-los. Veja o que ele fez a partir do versículo 2. Diz que Ezequias, quando ele percebeu que Senaqueribe vinha e estava resolvido a pelejar, a lutar contra Jerusalém, ele resolveu pegar conselho com seus príncipes, com os homens valentes, e depois ele fez, então, algumas coisas e tomou algumas medidas. A primeira medida que ele tomou foi tapar, diz aqui, tapar todas as fontes, isto é, as fontes de águas que haviam fora da cidade. Ele resolveu fechar todas as fontes que estavam ali em redor de Jerusalém. E ele pediu que o povo ajudasse a fazer isso, e diz que o povo também ajudou. O verso 4 diz assim: assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Diz o texto que eles taparam as fontes e um rio especial. Ezequias havia feito algo tremendo. Ele havia feito algo que na época era alta tecnologia. Para suprir o povo com água, em meio a períodos de guerra, ele construiu no meio da rocha um túnel que trazia o ribeiro de Gion para dentro de Jerusalém. Isso não era uma coisa comum e não havia entre reis, mesmo de nações grandes, isso não era comum. Mas Ezequias, por saber e prever o que poderia acontecer, ele resolve trazer o reservatório de água para dentro da cidade, para que as pessoas não tivessem que ir buscar água sempre fora. Então, se porventura algum exército viesse e cercasse a cidade, e lembra que naqueles tempos as cidades eram muradas, eram fechadas, e era assim que alguém se protegia de um exército, né? Mas se porventura viesse o exército, estaria vindo água para dentro da cidade. O que eles fizeram? Eles taparam isso fora da cidade, fecharam isso para que o exército da Síria não viesse e achasse água lá, e achasse lugar para poder se refrescar, para poder se refazer. Essa era uma das táticas muito comuns de guerra naqueles dias. Lembra que os textos da Bíblia acontecem numa região muito deserta, diferente do nosso país. Nosso país é cheio de água, mas lá não. Lá os grandes rios são pequenos se comparados com os nossos. E lá as fontes de águas eram coisas importantíssimas para se ter perto da cidade. Então, quando um exército chegava e cercava uma cidade para poder destruí-la, uma das coisas que ele precisava era de água. Então, numa região deserta, a maneira de minar a força do inimigo era tirar a água dele. E foi isso que Ezequias resolveu fazer. Ele resolveu usar dessa tática para acabar com o abastecimento, ter o abastecimento para si, para o povo de Judá, mas também para não providenciar água para o inimigo. E nisso Ezequias se mostra prudente. Essa atitude prudente nós também devemos ter. Quando eu digo prudente, eu digo proteger-se da maneira como é possível se proteger. Ezequias sabia que exército por exército ele não venceria. Ele sabia que ele tinha mais fraquezas em relação ao exército assírio. Mas ele resolveu fazer algo que cabia a ele fazer. Ele resolveu tapar as fontes de águas. Não só isso, diz o texto que ele também se fortaleceu para a guerra. O versículo 5 fala que ele restaurou todo o muro quebrado, ergueu torres. Então ele se preparou no sentido de trazer a proteção que ele podia para a cidade.
E também ele resolveu armar o seu exército. Diz que ele preparou armas e escudos em abundância, e ele preparou os oficiais de guerra. O que Ezequias está fazendo aqui é aquilo que ele pode fazer, aquilo que está dentro da sua habilidade, dentro da sua capacidade. E isso nos ensina uma coisa muito importante. O cristão precisa aprender a se proteger como ele pode, diante das dificuldades que o Senhor traz na vida dele. Às vezes alguns de nós são tão quietos, tão parados, tão desanimados, que logo que eles veem algum problema, logo que eles veem alguma tribulação, ele esmorece, ele fraqueja, ele cai. Nós precisamos ter a força e o vigor de gente que sabe se proteger como pode. Isso é prudência. Se o crente tem problemas com a sua família, ele precisa fazer aquilo que está ao seu alcance. Isso não é ir contra a Escritura, isso não é ir contra o poder de Deus. Deus trabalha em nós, através de nós. Isso não significa que Deus age sem a nossa participação. Embora Deus às vezes haja de forma específica e direta, muitas vezes Deus usa pessoas e usa as nossas atitudes prudentes para resolvermos certos problemas. Nós precisamos parar de ser amedrontados e sentar e chorar o leite derramado. Nós precisamos aprender a sermos prudentes, a reagirmos de forma viva e confiante diante dos nossos problemas. Essa é uma atitude correta da parte de Ezequias que nós temos que trazer para as nossas vidas. Mas essa não foi a única coisa que Ezequias fez. Ezequias não só foi prudente, Ezequias fez uma outra coisa muito importante, e é sobre essa que eu quero tratar mais tempo, e sobre essa que eu quero me debruçar um pouco mais. Ezequias cultivou a visão correta de Deus. Aqui é onde Ezequias faz aquilo que nem todo rei faria, nem todo servo do Senhor faria, a não ser que ele estivesse bem firmado na palavra de Deus. Diz o versículo 6 que Ezequias reuniu os oficiais de guerra sobre o povo na praça da porta da cidade, e ele lhes falou ao coração. Aqui a Escritura é muito sensível ao dizer que Ezequias falou ao coração. Ezequias não falou simplesmente algo porque ele tinha que falar. Ele encorajou as pessoas porque elas estavam precisando disso. Elas estavam com os seus nervos à flor da pele. Vale enfatizar que o profeta Isaías, que foi contemporâneo do rei Ezequias, ele em alguns momentos, ele fala das fraquezas do povo. Ele fala das dificuldades do povo. E uma das fraquezas que o povo demonstrou em meio a essa situação está registrada no capítulo 22 de Isaías. O contexto ali nos leva a crer que era o ataque de Senaqueribe, a aproximação de Senaqueribe, o rei da Síria, de Jerusalém, e na construção dos muros, no tapar das fontes. E diz o texto de Isaías que o povo fazia isso, mas confiava nisso. O povo fazia isso, mas não voltava os olhos para o alto, para o Senhor Deus. E o que isso mostra? Que às vezes o cristão age de forma prudente apenas, mas ele se esquece de se voltar para o Senhor. Ele se esquece de que mesmo problemas aparentemente corriqueiros, mesmo coisas aparentemente simples, ele precisa do Senhor para resolvê-las. Ele precisa do Senhor Deus para vencê-las. Ezequias mostrou equilíbrio nesse sentido. Por quê? Porque ele não só fez aquilo que ele podia fazer, mais do que isso. Ezequias falou: agora Senhor, agora eu preciso falar contigo. Agora eu preciso ser fortalecido pelo Senhor, e eu preciso, por obra do Senhor, fortalecer o meu povo. Nisso nós temos que encontrar uma lição importante, que é, durante todos os tipos de problemas que o Senhor traz sobre nós, nós fazemos aquilo que nos cabe, aquilo que está ao nosso alcance, e depois a gente se volta para o Senhor. É assim que o crente faz, em todas as suas atitudes, é assim que ele deve agir. Ele trabalha
para ter o pão de cada dia, mas depois que chega na sua mesa, ele diz: Senhor, obrigado. Porque ele sabe que tem um equilíbrio entre as coisas que ele faz e as coisas que o Senhor Deus provê. A mesma coisa com as enfermidades. Ele vai ao médico, ele toma os remédios certos, mas depois que sara, ele agradece a Deus. Ele fala: Senhor, obrigado, porque foi o Senhor quem me curou. Esse equilíbrio nós temos que ter quando as tribulações mexem com o nosso coração. Alguns de nós às vezes ficam muito ansiosos quando alguma coisa está por acontecer e ainda não aconteceu. Nessa hora a gente tem que fazer aquilo que nos cabe, mas a gente volta para o Senhor. E a gente fala assim: Senhor, tem coisas que só o Senhor faz, e é por isso que eu estou me voltando para o Senhor. Tem coisas que só o Senhor faz. E Ezequias faz isso. Ele resolve falar com o povo que tem coisas que só o Senhor faz. Não adiantava simplesmente proteger-se com os muros, com as torres, tapando as fontes de águas, preparando o exército, fazendo novas armas. Tudo isso era correto, mas isso não bastava. Humanamente falando, Ezequias não tinha chance contra Senaqueribe. Judá não tinha chance contra a Síria. Mas Ezequias faz a coisa certa ao falar ao povo, ao falar aos líderes do povo, no coração deles, sobre a pessoa de Deus. E agora Ezequias vai destacar a importância de crer no Senhor Deus, o Deus da aliança, o Deus que vinha cuidando do povo no decorrer da sua história. Nesse momento, Ezequias agora vai fazer o seu discurso para o povo. E o povo está aguardando porque o rei reuniu todo mundo para ouvir aquilo que o rei tem a dizer nesse exato momento. Nesse momento de guerra, nesse momento em que a Síria está próxima de conquistar. E ele faz o tipo de discurso que é comum na Bíblia em momentos de aflição, de dificuldade. Por exemplo, quando Deus quis encorajar Josué, ele falou a mesma coisa: sede forte, corajoso. E é esse tipo de palavreado que Ezequias vai usar em relação ao povo. Outros homens de Deus também fizeram isso quando queriam encorajar o povo, quando queriam fortalecer o povo. O próprio profeta Isaías, lá no seu livro, também no mesmo contexto, encoraja o povo, fortalece o povo diante dessa dificuldade. E o que nós precisamos destacar aqui, que é muito importante, é entender que Ezequias não fez apenas isto naquele exato momento. Ezequias não agiu assim porque precisava na hora. Ele agiu assim, ele encorajou o povo, ele deu a visão correta de Deus porque era assim que ele cria. Ezequias, naquele momento, falou assim: essa é a hora de eu transmitir ao povo a maneira como eu entendo Deus, a maneira como eu creio em Deus. E nós sabemos que Ezequias crê assim porque numa das orações que ele fez, que está registrada no livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, capítulo 19, ele exalta a pessoa de Deus. Ele fala assim: Senhor, faz justiça com o teu nome, que tem caído na boca desse homem que é ímpio, desse assírio que tem desafiado o Senhor. Faz justiça, Senhor. Mostra o seu poder, Senhor. Então, Ezequias cria de fato num Deus que fortalecia, que encorajava aqueles que estavam fracos. Então, Ezequias vai apenas transmitir a sua fé, o seu conceito de Deus, na intenção de fazer o povo crer da mesma forma. E para fazer isso, para encorajar o povo, ele fala duas coisas de Deus que são muito simples e comuns para aqueles que conhecem a fé cristã, mas sempre confortam, sempre fortalecem, e especialmente num momento sensível em que o povo estava. A primeira coisa que Ezequias destaca é o Deus forte. Olha o que ele diz no versículo 7. Porque um há conosco maior do que o que está com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Ezequias aqui está antecipando palavras do apóstolo Paulo: maior é o que está em nós do que... Se Deus é por nós, melhor dizendo, quem será contra nós? Outro texto da Escritura, no Novo Testamento: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele está antecipando essas coisas, ele está fortalecendo o povo ao falar de um Deus que é forte. Ele diz: olha, tem um com eles que é forte, mas é força de homem, é braço de carne. Conosco está o Senhor Deus.
Conosco está alguém que é maior, que é mais forte, que tem todo o poder na mão. Deus, em alguns momentos da sua história, Ele frustrou aqueles que confiavam nos homens. Quando Jeremias falou em nome do Senhor, ele disse: maldito aquele que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. No entanto, o bendito homem que confia no Senhor, que deposita sua confiança no Senhor, no soberano Deus. Essa mensagem que Ezequias tentou trazer, ela é simples, ela é comum para quem conhece a fé cristã. Mas são palavras comuns que às vezes Deus usa para fortalecer quem está em aflição. Quantas vezes você não chegou para alguém que estava num leito de enfermidade e você falou: olha, nosso Deus é um Deus forte. Bastou para que aquela pessoa fosse encorajada. E depois alguém te agradece e diz assim: mas olha, suas palavras foram tão importantes. E você lembra o que você disse e pensa consigo: mas eu não disse nada demais. O que eu falei é tão comum, é tão simples. Mas o conceito de Deus, por mais que pareça simples para nós, ele precisa ser renovado sempre. Precisa ser resgatado sempre. E a primeira coisa que Ezequias faz é falar de um Deus forte. Ele diz: olha, tem um homem lá que assusta todo mundo, que vem destruindo nação após nação, e ele está se aproximando de nós. Ezequias não esconde a situação, o povo sabia da situação. Até pelas coisas que tinham feito, o tapar das fontes, o reconstruir dos muros, as torres. Mas, naquele momento, Ezequias diz assim: há um conosco que é maior. Há um que está conosco que é maior. E ele está resgatando, então, o Deus da aliança, o Deus que havia feito coisas tremendas no passado, esse Deus que havia destruído Jericó. É como se Ezequias estivesse passando um filminho na cabeça, na mente do povo, na mente daqueles líderes do povo. Lembra o Deus que destruiu a cidade murada de Jericó? É esse Deus que está conosco. Lembra o Deus que destruiu os midianitas com 300 homens, liderados por Gideão? Esse Deus que está conosco. Lembra do Deus que fez com que mulheres estéreis dessem filhos? É esse Deus. É o Deus poderoso, é esse Deus que está conosco. Nós estamos no lado do Deus forte. Nós estamos do lado do time vencedor, não se esqueçam disso. E essa é uma verdade que nós temos que lembrar. Porque às vezes nas aflições que o crente passa, principalmente as tribulações que vêm sobre ele por conta da sua fé, fazem ele pensar que, Senhor, eu não sei se vale a pena continuar com o Senhor. Esses tipos de pensamentos às vezes não são expressos em palavras, mas eles estão na nossa mente. O Salmo 73 é uma evidência clara de que às vezes a gente tem frustrações, mesmo estando na fé. Ele diz assim: ah, Senhor, quase me resvalaram os pés. Porque eu comecei a olhar para os ímpios, eu vi as coisas que davam bem certo na vida deles e na minha não dava. E eu comecei a pensar: de que vale guardar puro o coração? De que vale me proteger e andar nos retos caminhos? Senhor, eu não sei se vale. Esse tipo de questionamento às vezes o crente tem nos momentos em que a sua fé balança. Mas uma das coisas que ele precisa resgatar foi aquilo que Ezequias tentou trazer à mente do povo: há um conosco que é maior. Esse Deus é o Deus forte, é o Deus da aliança, é o Deus que arrasa qualquer exército. Mas uma segunda coisa que ele disse, que complementa isso, que é importante, é o fato do Deus da aliança não só ser um Deus poderoso, mas um Deus presente. E está aqui uma outra coisa tão simples, tão intrínseca à fé cristã, mas que faz tanto bem ao coração de quem está aflito. Olha, Deus não é só forte, Deus é presente, Deus é conosco. Veja o que ele diz no nosso texto aqui, quando ele fala com o povo. Versículo 8, ele fala assim: conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Eu gosto dessa última expressão. O Senhor, Ele não é Deus que simplesmente assiste de longe. O Senhor, e Ele diz isso através do profeta Isaías, Ele é Deus de perto também. Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. E por ser um Deus de perto, Ele está para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Veja que frase importante que estava sendo dita para o povo. É como se o povo estivesse pensando assim: eu sei que Deus nos abençoa, mas como é que nós vamos fazer para derrotar, para segurar o ataque dessa nação tão poderosa? E aí Ezequias lembra que Deus é forte, mas lembra também que Deus é presente. E não só presente no sentido de fortalecer o coração do povo, não. Deus é presente inclusive nas coisas que Ele faz.
Porque uma das coisas que ele faz aqui é segurar o avanço da Assíria, segurar o avanço desse exército inimigo. Deus é o Deus que guerreia as nossas guerras. Sabe, se tem uma coisa na Escritura que conforta o coração do crente, que fortalece o coração do crente, é saber que Deus é um Deus presente. No decorrer da palavra, ele vai mostrando, no decorrer da revelação, ele vai mostrando como Deus é um Deus que estava com o povo e não deixava o povo. Por vezes Deus diz assim, olha, eu serei o seu Deus. Eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Abraão estava com dificuldades, Abraão estava esperando a herança que o Senhor havia prometido, não vinha filho, ele resolve ter filho da maneira errada, aí Deus vem e repreende e diz assim, olha, e caso você tenha se esquecido, Abraão, eu serei o seu Deus e o Deus da sua descendência. Mesma coisa com Isaac, mesma coisa com Jacó. Quando eles se esqueciam de um Deus que havia feito as promessas, iria cumpri-las, Deus chega para eles e diz assim, olha, eu sou o seu Deus e eu vou ser o Deus da sua descendência. Essa verdade de um Deus presente, de um Deus que guerreia as nossas guerras, ela é tremenda. Ela conforta, por mais que seja aparentemente simples. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus forte e é um Deus presente. E essas duas coisas têm que andar juntas para isso confortar o coração do crente. De que adiantaria Deus ser forte simplesmente? Deus ser poderoso e não presente? Deus ausente? Isso traria crises existenciais terríveis ao nosso coração, à nossa mente. Mas Deus não é assim. Nosso Deus onipotente está aqui para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Por isso nós temos conforto. Esse é o Deus que Ezequias apresentou. Esse é o Deus que ele queria que o povo cresce. Ele não queria que o povo confiasse no fato de uma boa tática ter sido executada. Ele não queria que o povo descansasse no fato das fontes estarem tapadas, dos muros estarem reconstruídos, das torres estarem prontas. Ele não queria que o povo confiasse nisso. Ele queria que o povo voltasse os olhos para os céus e tivesse isso em mente. Esse conceito foi ensinado na Escritura várias vezes. Olhai para as coisas do alto. Olhai para o autor e consumador da fé. Levanta os olhos, ergue os olhos, olha para aquele que protege, para aquele que segura. Isso Deus fez muitas vezes na vida de pessoas atribuladas. A Escritura traz vários exemplos. Jó era um homem que sofreu angústias terríveis. Além do sofrimento emocional de perder bens, perder filhos, ele perdeu a sua saúde e acabou perdendo amigos também, porque os amigos diziam mais bobagem do que coisa certa. E no meio da confusão, Deus... Jó, inclusive, fala algumas coisas que não são próprias, não são corretas acerca de Deus. E aí, num determinado momento, Deus aparece a Jó, conversa com ele, e aí ele diz, depois dessa visão de Deus, ele diz assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos veem o Senhor. Hoje eu sei quem é o Senhor de ver, e eu me arrependo. Perceba como, nesse caso, a visão de Deus promoveu arrependimento na vida de Jó. Promoveu mudança na vida de Jó. A Bíblia traz vários exemplos de pessoas que foram motivadas por uma visão correta de Deus. Isto é, Deus parece-me que estava meio anuviado na mente delas durante certos perigos, certos problemas. E aí quando Deus se mostrou e se fez evidente, aí o que aconteceu? Elas mudaram, sua fé foi redirecionada, fortalecida. Jó é um grande exemplo. Jó era um homem de Deus, mas um homem que passou por tremendas aflições. Perdeu filhos, casa, bens, perdeu inclusive a credibilidade dos amigos, a sua saúde. E quando ele começa já a falar algumas coisas que não são corretas acerca de Deus, Deus aparece a ele, fala com ele, e aí ele diz assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos veem de forma diferente. Perceba que Deus, quando falou com Jó, mudou a maneira de Jó enxergar as coisas. E Jó então se arrepende. É por isso que ele diz em seguida, por isso me arrependo até o pó e a cinza. Visão correta de Deus promove arrependimento. Quando a gente contempla um Deus santo, um Deus criador de todas as coisas, nós somos levados a nos arrepender, a nos curvar diante do Senhor Deus.
Olha o jovem servo de Eliseu, um outro exemplo. Eliseu era o grande profeta de Israel, tinha um moço que trabalhava consigo, e teve um determinado dia que o exército dos sírios foi se aproximando, cercaram a cidade, a casa de Eliseu, e o moço acordou cedo, viu aquilo, foi chamar o seu senhor e disse assim: ó, nós vamos morrer. Eliseu falou: não, nós vamos morrer. Aí Eliseu ora e fala assim: Senhor, abre os olhos desse. Quando ele abre os olhos, o Senhor abre os olhos desse jovem servo, ele contempla um exército celestial muito mais numeroso do que o exército de homens que estava se aproximando. Deus abriu os olhos daquele jovem e ele passou a compreender a grandeza de Deus. É nisso que ele teve confiança. Veja que as mesmas coisas acontecem com grandes profetas. Isaías, no ano da morte do rei Uzias, no ano em que o rei Uzias, que havia reinado 52 anos, era um homem referencial em Judá. No ano em que ele morreu, Isaías acabou se tornando o homem que devia trazer as respostas. O profeta que deveria trazer o direcionamento correto para o povo. E aí ele tem uma visão do Senhor, assentado num alto e sublime trono. Os serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías contempla a sua própria pecaminosidade. E depois Deus diz assim: quem é que eu vou enviar? E aí Isaías, talvez meio temeroso, disse: eu, Senhor. E aí o Senhor dá a ele uma missão difícil, de pregar até que não houvesse pedra sobre pedra. Isaías foi motivado pela visão de Deus a ser um evangelista perseverante, a ser um homem que perseveraria na mensagem de fidelidade. A visão de Deus mudou o conceito e a maneira de Isaías agir. Mesma coisa com Abacuque. Abacuque estava triste porque Deus ia trazer os babilônicos, os caldeus, para destruir Judá. Ele fala com Deus meio com raiva: Senhor, mas é justo que outra pessoa, outro povo mais malvado do que nós, venha nos destruir? E aí Deus traz a ele uma visão mais correta das coisas. E Abacuque, no final do seu livro, diz assim que ele ouviu a Deus e ele se comoveu no seu íntimo. Os seus ossos tremeram. Ele contemplou Deus como ele não havia contemplado. E aí ele fecha o seu livro com chave de ouro. A figueira pode não florescer, a vide pode não dar fruto, as coisas podem dar tudo errado, o meu coração está com o Senhor. Eu confio no Senhor. A visão de Deus trouxe a ele uma maneira diferente de confiar. No Novo Testamento a gente tem o exemplo de Paulo. Paulo estava triste porque na cidade de Corinto todo mundo desprezava a sua pregação. Ele achou bom sair de lá. Vamos sair daqui. Aí na noite, durante a noite, Deus aparece num sonho a ele, numa visão a ele, e diz: Paulo, fica porque eu tenho muito povo nesse lugar. E diz que Paulo ficou lá 1 ano e 6 meses, na cidade que ele não gostava, que desprezava a mensagem dele. Por quê? Porque é uma visão correta de Deus, um conceito correto do que Deus quer para a nossa vida, de como Ele quer nos usar. Isso motivou esses homens a fazer o seu trabalho. Jó, o jovem servo de Eliseu, Isaías, Abacuque, Paulo, todos eles tiveram uma visão de Deus que mudou, direcionou de forma diferente. A mesma coisa fez Ezequias com o povo. Não foi uma visão extraordinária como esses homens que eu citei antes. Jó teve uma visão extraordinária, o servo de Eliseu também, Isaías, Abacuque, Paulo, todos eles tiveram visões extraordinárias. Deus não faz mais como ele fazia no passado. Mas nós temos a palavra de Deus que apresenta o próprio Deus, descrito nas suas qualidades, nos seus atributos. E Ezequias faz isso. Ezequias faz uso da palavra de Deus, do conceito de Deus para fortalecer o povo. Então ele fala e diz assim: o Senhor Deus está aqui para nós ficarmos tranquilos. O Senhor está conosco para guerrear as nossas guerras, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Deus forte e Deus presente. E o final do nosso texto de 2 Crônicas diz que aquilo que Ezequias falou deu certo. Trouxe ânimo, porque o final do texto, o final do versículo 8 diz assim: o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. O povo ficou animado. O povo ficou mais disposto. Era como se eles estavam
aflitos, todas aquelas medidas não tivessem resolvido. O povo ainda estava aflito, mas quando o líder Ezequias, o homem que era piedoso, falou de Deus, todo mundo disse amém. Todo mundo concordou e se fortaleceu com aquela palavra. Inclusive, a Escritura parece nos dar um pouco mais acerca da reação do povo. Há um salmo muito querido dos cristãos, que parece ter sido escrito na época em que essas coisas estavam acontecendo. O Salmo 46 começa assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Esse salmo, escrito provavelmente nesse contexto, mostra que o povo de fato passou a entender Deus da maneira como Ezequias falou que era para entender Deus. O povo enxergou Deus da maneira como Ezequias tentou transmitir Deus. Tanto é que eles dizem, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Eles entenderam o Deus forte, eles entenderam o Deus presente. É por isso que eles começam de maneira tão majestosa esse salmo. Socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. É importante destacar que aqui eles não dizem que que são os muros ou que são as torres que vão deixá-los tranquilos. É o Senhor que é o nosso refúgio. Tinha torre, tinha muro, mas ninguém protegia como o refúgio que é o Senhor. E é por isso que eles dizem, não temeremos. No versículo 4 e 5 desse salmo diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Eu disse anteriormente que havia um canal que Ezequias havia construído para trazer a água de fora da cidade para dentro da cidade. E essa era a garantia de que haveria suprimento de água mesmo durante um cerco, mesmo durante um momento de guerra. Então eles poderiam ficar tranquilos. Mas não é isso que o Salmo diz. Mesmo tendo essa água, mesmo tendo esse rio que Ezequias havia trazido para dentro da cidade, o rio que trazia alívio ao povo era o Senhor Deus. Deus está no meio dela. Deus é o rio. Deus é aquele que traria sossego à alma do povo. E é isso que ele diz aqui. É isso que o salmista está colocando de maneira confiante. Deus é o nosso refúgio. Deus é o rio que está na cidade. É Ele que traz descanso. É por isso que o salmo termina de maneira majestosa dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46 é uma evidência de que o povo havia se empolgado com a palavra do rei Ezequias. O povo passou a enxergar Deus de uma maneira assim confiante, verdadeira. E é isso que nós precisamos fazer para as nossas vidas. Só queria perguntar ao pastor que no versículo 5, quando o irmão fazia uma colocação a respeito de que Deus nos traz os problemas, quando Deus nos traz os problemas, eu gostaria de um esclarecimento sobre isso. Seu Jacinto, a Bíblia diz que tem certas coisas que são provocadas por Satanás, então certas coisas são provocadas por pessoas que estão ao nosso redor, mas ela nunca deixa de mostrar Deus por detrás dessas coisas. Vou dar um exemplo. Em Deuteronômio capítulo 8, é dito que Deus conduziu o povo pelo deserto e fez o povo passar sede e fez o povo passar fome, e Deus diz: eu fiz isso para vos provar. No capítulo 18 e no 13 de Deuteronômio também Deus diz que manda falsos profetas para tentar enganar o povo, e Deus diz que Ele é quem manda para tentar provar o povo. E em relação à Assíria, lá no livro do profeta Isaías especialmente, Deus fala que levantaria a Síria como cetro da sua ira. Está lá no capítulo 10. Cetro da sua ira. Então Deus mostra de uma maneira soberana que a Assíria está na mão dele. E ele faz com a Síria o que ele bem quer. Quando a Síria se aproximou de Judá,
ela se aproximou porque o Senhor assim o queria. O Senhor queria mostrar o seu poder. Ele disse que destruiria a Síria. Ele disse que castigaria a Síria. Então, a Síria se aproximando de Judá, nesse caso, é o próprio Senhor permitindo que ela venha para ser dificuldade, provação e oportunidade de crescimento na vida de Ezequias e do povo de Judá. E eu queria saber se nós podemos aprender com as provações, né? Quando nós estamos em provações, nós não sabemos qual será o final, o que Deus quer nos mostrar lá na frente. Será que a gente pode aprender com essas dificuldades? Nathalie, o texto aqui mostra que Ezequias, ele não só aprendeu, mas ele ensinou o povo. O que aconteceu aqui que é importante? Ele cultivou, como eu falei, uma visão correta de Deus, mesmo não sabendo o final da história. Deus queria, dentre outras coisas, mostrar o seu poder. E o seu poder foi mostrado depois da história, depois desse acontecimento, porque a Síria é destruída. Deus quis promover a aproximação do povo para com Deus. E isto aconteceu no meio das ameaças, porque eles oraram mais, eles se voltaram para o Senhor. Talvez não estivesse tão claro o que Deus queria para eles, mas o importante é que foi ao cultivar uma visão correta e verdadeira de Deus é que eles aprenderam. Tá? O aprendizado veio principalmente por terem cultivado essa visão de Deus, por terem permanecido fiéis a Deus, olhando para Deus. Então, podemos aprender sim, o que nem sempre nós saberemos, talvez só no final da história, só quando o desfecho vier, mas que nós podemos aprender sim. E a melhor maneira de aprender é mantendo Deus bem fixo nos nossos olhos. Eu gostaria de saber se o Ezequias, quando ele traçou o plano estratégico dele, ele pediu orientação de Deus? Flávio, o texto não é claro sobre Ezequias indo falar com Deus, mas a gente pode crer que Ezequias sim buscou orientação de Deus. E como ele buscou orientação de Deus? Aí é que está a questão. Não diz que ele foi ao profeta Isaías ouvir palavras diretas da boca de Deus, mas ele foi buscar o conselho dos príncipes e dos homens valentes, diz o texto. Aí está um princípio interessante que a Escritura nos ensina. A Provérbios fala que a sabedoria está na multidão dos conselhos. Então, às vezes, a maneira de nós obtermos orientação do Senhor é através de pessoas sábias, através de pessoas que têm conhecimento, que são tementes a Deus. Quantas vezes Deus nos fala conosco? Através de pessoas piedosas na igreja, através de pessoas que mostram que têm uma fé muito vigorosa, forte, e elas são um canal de Deus para nos falar. Então, ao pedir conselho para os homens que trabalhavam com ele, eu creio que ele estava obtendo orientação do próprio Deus. Pastor, a fé e a esperança é um sentimento forte no coração das pessoas em geral. Eu gostaria de saber, o cristão deve estar sempre encorajando essas pessoas a crer no Deus verdadeiro, no Deus forte e corajoso? Olha, Débora, a gente precisa entender que o contexto da passagem, Ezequias estava fortalecendo o povo de Deus. E essa é uma distinção importante que nós temos que fazer, e eu explico. Nosso povo brasileiro é um povo que fala muito de fé e de esperança sem conteúdo. Na verdade, o importante para eles é crer. O importante é crer em alguma coisa, né? E quando as pessoas têm esse tipo de fé e esperança, nós temos que ter o cuidado de não incentivá-los nesse caminho. Porque o foco é a pessoa de Deus e não a fé. O foco é o que Deus pode fazer e não crer em alguma coisa. Então, eu creio que quando nós conversamos com pessoas que não são cristãs ou não professaram a sua fé em Cristo, então você deve tratar de uma forma, você deve especificar que nós estamos falando do Deus verdadeiro e quem é esse Deus. Agora, no caso do povo cristão, você normalmente não precisa explicar essas coisas com tanto detalhe. Você precisa apenas trazer à luz as características de Deus que o povo esqueceu. Então, o meu entendimento é esse, é que você fortalece o crente de uma maneira um pouquinho diferente, trazendo à tona algumas características de Deus que talvez tenham passado esquecidas. Pastor, na sua opinião, Deus continua agindo no meio do seu povo como no passado? Olha, Elisa,
Deus é o mesmo ontem, hoje, diz a Escritura, e vai ser para sempre. Então, quando você fala Deus agindo no passado, eu creio que o mesmo Deus que fez coisas grandiosas e livrou o seu povo no passado, também livra hoje. Talvez em proporções menores, porque nós não estamos falando de guerra entre nações. Estamos, às vezes, falando de problemas pessoais que nós temos no nosso dia a dia. Nesse sentido, Deus faz as mesmas coisas, porque Ele continua o Deus forte e o Deus presente. Mas que seja bem clara a ideia de que Deus nem sempre faz coisas miraculosas da maneira como fazia antes. Por exemplo, Ele destruiu um exército assírio de 185 mil homens para mostrar o seu poder. Nós não vemos isso acontecendo porque as notícias mostram outra coisa. Deus pode fazer essas coisas ainda hoje? Pode. Mas Ele não costuma fazer os mesmos milagres que fazia antes. Mas se nós formos falar da maneira em que Ele livra o seu povo, eu creio que Ele continua livrando o seu povo semelhantemente. Tirando o seu povo das garras do inimigo, ou do desânimo, ou de cair em tentação, Deus continua livrando da mesma forma. Nisso, se eu dissesse outra coisa além disso, nós não teríamos confiança na palavra de Deus. Se Deus não fosse capaz de fazer isso, nós apenas contaríamos histórias do passado e isso não valeria para os nossos dias hoje. Eu quero lembrar e encorajar você a resgatar um conceito verdadeiro de Deus. Olha para a palavra. Veja o que ela diz da pessoa de Deus. Relembre do poder e da presença de Deus com aqueles que o temem. Certamente isso vai trazer conforto ao seu coração. Eu espero que nós sejamos usados pelo Senhor para cultivarmos uma visão correta de Deus no meio da igreja. Quando as pessoas passarem a enxergar Deus de uma maneira distorcida, que nós sejamos usados pelo Senhor para trazer um conceito bíblico verdadeiro de quem é o Senhor Deus. E isso vai trazer não só conforto, mas um direcionamento sadio para aqueles que são chamados seu povo. Que Deus nos abençoe. Amém. Apoie o nosso canal, inscreva-se e deixe o seu like. Canal Mensagens Preciosas, belas pregações de todas as épocas, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus.